Olá pessoal, duas perguntas que eu sempre recebo sobre os nossos cafés. Uma delas, qual a diferença do seu café para o do supermercado? A segunda, qual a diferença entre eles? E eu, na companhia dos próprios, vou responder para você. Vamos lá? Bom, aqui do meu lado esquerdo, para vocês talvez seja o direito, a gente tem aqui os nossos grãos. E aqui a gente tem os nossos cafés em pós. Primeiro, falando de gourmetização, a gente pode considerar que nossos cafés, eles são gourmets, todos eles, né? Se a gente comparar com o vocabulário do dia a dia desse mundo do gourmet só porque é artesanal, né? O nosso é gourmet porque ele vem com processos todos direto da fazenda. A gente não tem nenhuma parte desse processo que é industrializado. A gente tem então grãos puros, sem adição de nada diferente do que só os próprios grãos dentro da embalagem. Não tem, por exemplo, como alguns cafés têm, por exemplo, palha, milho, entre outras coisas, algumas outras impurezas. Então, a gente começa aqui afirmando com toda certeza que a gente parte de uma escala de onde a gente já entra no mercado gourmet por conta dos cafés. E o que acontece entre eles? Se é todos gourmets, por que a gente tem 5 cafés diferentes aqui na mesa? Porque entre o mundo do café, a gente tem padrões tanto de seleção de grão, de sabor, de limpeza. Então a gente tem aqui escalas de torra que a gente vai mostrar para vocês qual a diferença entre eles. Começando pelo café em pó. O café em pó, ambos são grãos considerados tradicionais no mundo do café, tá? Ele se equivale muito ao nosso grão tradicional. E qual que é a diferença entre os dois? Esse aqui da frente, o tradicional nosso, ele por ser um grão natural, não tem nenhuma adição, ele é um pouquinho mais ralo, ele não tem, por exemplo, ele é um grão 100% arábica, é um grão de altíssima qualidade. Ele não tem grãos que dão peso, que dão corpo para o café, ele tem só grãos que dão mais sabor. E a gente deixa ele numa torra não muito escura para você conseguir sentir esses sabores. Tá? Já o extra forte, pacote 500 gramas em pó, ele é o mesmo café, só que com a torra um pouco mais intensa. Inclusive, você percebe na escala, mesmo esse pacotinho mais perto aí de vocês, ele é menor do que esse aqui. Porque o café extra forte, ele, como a gente torra mais, ele tira muito mais líquido do café. E para dar os mesmos 500 gramas nele, eu preciso colocar mais café. Então acaba que ele fica um pacote mais cheio, rende mais, porque na sua cafeteira você precisa colocar menos pó para dar o mesmo amargor. E você está provavelmente acostumado no café principalmente com amargor. Então a gente tem dois produtos para quem quer escolher sabor, quem quer provar, quem quer sentir, né, os sabores que o café traz, a gente recomenda o tradicional. Para quem quer rendimento, principalmente, e amargor acentuado, o extra forte, certo? Vindo aqui para os grãos, a gente tem 3 intensidades de grãos e 3 qualidades diferentes. A gente tem o nosso gourmet, esse é dado o nome gourmet, premium e tradicional. Ambos, mais uma vez, 100% arábico e processo 100% artesanal. Por isso a gente está no global, né, no vocabulário do dia a dia do consumidor, todos eles como gourmet, mas a gente tem na nossa escala o nosso gourmet, eu vou começar falando dele. O grão gourmet, ele é um grão de pontuação altíssima, acima dos 80 pontos. Existem escalas de pontuação de café, se vocês forem procurar, né, vocês vão entender o que é isso. Então ele tem alta limpeza, ele traz uma bebida mole e sabores assim, parece que você está ao tomar o café sentindo gosto de folha, frutas, né? São sabores bastante acentuados e pouco amargo, tá? Eu tô para dizer que assim, é um negócio que é para você que quer ter experiência, não é o do dia a dia, porque o do dia a dia você normalmente está acostumado mais com amargo. Esse aqui tá tão doce que você não precisa nem colocar açúcar e você consegue desfrutar de muitos sabores dentro dele. Para não destruir os sabores, a gente deixa a torra dele bem clara. Então você vai ver ele num copo transparente, você vai achar que ele é aguado, mas ele não é. Ele só é um café de altíssima qualidade que se eu torrar muito ele, eu vou destruir tudo que ele tem de melhor. E ele, como eu tenho que ressaltar as qualidades, eu torro menos.
O café premium que a gente coloca aqui na sequência, ele é um intermediário entre sabor e torra e amargor, tá? E por final também com alta seleção de grãos, o grão bem limpinho, grãos saudáveis, tá? E o tradicional é um grão que a gente coloca meio que é uma mistura de vários tipos de grão para dar um sabor muito intenso, principalmente no amargor. Não tem essa seleção. Quando a gente fala de seleção, pessoal, tem limpeza do grão, tem quantos grãos, por exemplo, verde ou passado, dentro daquele, né, daquele conjunto de grão cereja. Tudo isso é feito através de seleção, né, humana e também através de peneira. Já o grão, nossa, tem grãos menores, grãos maiores, grãos quebrados, né? Esse daqui, se você abrir esse pacote, por exemplo, e abrir os tradicionais aí do supermercado, até das grandes marcas, você vai perceber, inclusive nesse grão nosso, uma igualdade ou até mesmo uma melhora quando você faz o teste, colocando todos eles um do lado do outro, da questão dos grãos serem muito saudáveis. Então a gente tem aqui um mix de produto completo para quem busca o amargor do dia a dia, daquele cafezinho para acordar mesmo, e para quem procura experiência de sabor, que a gente tem o gourmet no lado do grão e tem o nosso tradicional no lado do pó.